É preciso ter desapropriação de terra. Guilherme Boulos é um excelente socialista e nesse vídeo você vai entender por quê. Guilherme Boulos esteve lá no Roda Viva dando um show para o pessoal lá no Novo Agora, o Ricardo Lessa. Boulos, muito obrigado por aceitar nosso convite. Que agora é o novo apresentador substituindo o saudoso e querido Augusto Nunes. Parece que o programa estava endireitando demais. O ápice da entrevista foi quando o Rubens Figueiredo, um dos entrevistadores assim que faz as perguntas um pouco mais sensatas do que o outro, perguntou a respeito da filosofia do partido, do PSOL, do Partido Socialista e Liberdade, e falou assim, escuta, onde tem socialismo não tem democracia, onde tem democracia não tem socialismo. Escuta aqui, o Guilherme Boulos, perguntou o Rubens Figueiredo. Como é que você vai fazer aqui no Brasil? Você vai seguir os exemplos dos outros países? Será que você pode citar um país socialista que deu certo? A gente não constrói o nosso caminho e o nosso futuro repetindo a experiência de ninguém. O Guilherme Boulos então diz que não, o Brasil é um país... E não, o Guilherme Boulos diz não, nós não vamos seguir nenhum exemplo, nós não vamos seguir nenhuma cartilha socialista. Agora, nós não queremos construir a nossa experiência seguindo cartilha de nenhuma outra. Pois é, exatamente a cartilha socialista comunista que Guilherme Boulos, do Partido Socialismo e Liberdade, declamou para todos nós para o desprazer da nação. Mas Guilherme Boulos é um bom socialista. Ainda que ele tenha dito que nós temos que esquecer o termo socialismo. Porque a gente não tem que brigar com os termos, Ricardo. Esquecer o termo comunismo, porque o que importa é a praxis, o que nós vamos fazer. A questão não são os termos, a questão é o que a gente quer. A primeira maluquice que ele afirmou foi que o impeachment foi golpe. Depois de um golpe parlamentar em que o Temer assumiu o governo... Afirmou também que o governo do Temer é legítimo e 30 minutos depois falou que não, que o Temer foi eleito, sim, com a Dilma. Um governo que não tem a legitimidade do voto popular. O Temer foi vice-presidente na chapa. O Temer foi vice-presidente na chapa. Portanto, o Temer é um governante legítimo. O socialista adora mentir. A coerência não é uma coisa essencial para eles. Aliás, a verdade só deve servir à revolução. Guilherme Boulos não vai seguir cartilha comunista, mas falou que vai pregar a igualdade a qualquer custo. Socialismo é defender igualdade de oportunidades. E nós não podemos admitir que 6 empresários detenham a riqueza de 100 milhões de pessoas. Os 6 bilionários mais ricos do país têm mais renda e riquezas do que 100 milhões de pessoas. Como se isso de fato representasse um grande problema. Ora, quantas pessoas esses 6 empresários empregam? Quantas pessoas dependem dele? Qual o mercado financeiro que essas pessoas ajudam? Qual a sequência de atos que tem que acontecer no mercado, de compra, de venda, de negociação que essas pessoas alimentam e mantêm para fazer a coisa acontecer? Alguém tem que comandar a porcaria toda, porra. O problema é um problema de proporção. What a policy! Falou, inclusive, porque ele não segue a cartilha comunista, que os ricos têm que pagar mais impostos. O andar de cima, 1%, comece a pagar imposto no país para que tenha condições de investimento social. You do not create wealth and opportunity that way. Escuta aqui, Boulos, você tá precisando um pouco de coerência. Eu acho que eu vou te chamar de Guilherme Bobos. Inclusive, ele não segue a cartilha comunista de outros países, mas inclusive quer legalizar o aborto. A defesa do direito das mulheres de decidirem sobre seu próprio corpo. Diz que é um problema de saúde pública, que 4 mulheres morrem todos os dias por causa do aborto inseguro. E morrem 4 mulheres por dia no Brasil em decorrência de abortos mal feitos. E que mais de 7 milhões de mulheres no Brasil já fizeram aborto. Mais de 7 milhões de mulheres brasileiras já fizeram aborto. Porra, se isso não é cartilha socialista, o que é, cara? That is a liberal policy. Eu já desmenti essas estatísticas em outros vídeos com o Du Vivier, com a Hannah Montana. Eu não tenho mais saco pra ficar desmentindo mentira de pessoa que é a favor da legalização do aborto. O que é, cara? Diz que todo mundo tem que nascer igual, que todo mundo tem que ter a mesma oportunidade. É como se fosse uma corrida de 100 metros, que algumas pessoas já começam 50 metros à frente. O que o socialismo prega é a igualdade, sim, mas que todos sejam igualmente pobres. Assista esse vídeo e a explicação de Margaret Thatcher. Is that he would rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services. O socialismo prega que todos sejam iguais, contanto que todos tenham o mesmo nível de pobreza baixo. A economia de mercado capitalista faz com que os pobres sejam um pouco mais ricos e os ricos sejam um pouco mais ricos. Down here. That. Not that. But that. Agora, não, o socialismo não, ele quer igualar todo mundo, só que aqui embaixo. Todos serão igualmente pobres, como acontece, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, como aconteceu na Nicarágua, na Venezuela hoje. So long as the smaller, they'd rather have the poor
poorer. Só que é o povão aqui embaixo e o pessoal do partido gozando das benesses das torneiras de ouro. Boulos, inclusive, explicou que o que está acontecendo no Brasil é o sistema Robin Hood ao contrário, onde se tira dos pobres para se dar aos ricos. Ele funciona como se fosse um Robin Hood ao contrário. Escuta, mas não é exatamente o Lula que você defende, o socialismo que defende, que você defende, que faz exatamente isso, que retira dos pobres? Foi o que Lula fez, porra. Veio aqui com a promessa para salvar os pobres, para resolver o problema, chupou o dinheiro de todo o Estado, quebrou o Brasil junto com a Dilma, e aí que maravilha! Ficou todo mundo mais pobre, com 14 milhões de desempregados, agora o partidão tá lá, todo mundo bem, gozando de dinheiro, as grandes empresas. Foi o pessoal que você apoia, os socialistas que você defende, a ideologia que você defende, que agora tirou dos pobres para dar na mão dos ricos o pessoal do partidão. O que é, cara? Guilherme Boulos, que não segue a cartilha comunista, não segue a cartilha socialista. Agora, nós não queremos construir a nossa experiência seguindo cartilha de nenhuma outra. Nós temos que retirar dos ricos e dar para os pobres. Nós temos que pegar as 7 milhões e 900 mil propriedades privadas imóveis que estão em estado de abandono. Nós temos 7 milhões e 900 mil imóveis em situação de abandono. Desapropriar, tirar a propriedade das pessoas, porque elas têm que cumprir a sua função social, dessa Constituição ridícula que tem no Brasil, ridícula, então desapropriar isso e dar na mão das pessoas. Nós temos 6 milhões e 300 mil famílias sem casa. E não há uma política efetiva do poder público de desapropriar esses imóveis, requalificar, reformar e destinar para moradia popular. Desapropriar esses imóveis. Ou seja, você que tem propriedade privada, você que tem um imóvel aí, fique de olho que o Boulos vem. Bobos. Ridícula. O que é, cara? Aí, Guilherme Boulos disse que ninguém mais acredita na política, que o Brasil tem um problema de representatividade hoje. Profunda falta de representação. É um problema de representatividade do governo Temer ou é um problema de representatividade causado justamente por pessoas que se locupletaram com esse tipo de atitude do Partido dos Trabalhadores, do PMDB, do PP, de tantos outros, inclusive do PSDB, que se enxafurdaram no problema na corrupção no Brasil? Que isso, cara? O problema de representatividade é um problema que o pessoal que você apoia, o Lula que você defende que esteja livre, que causou essa porcaria toda. A Lava Jato não existiria se não fosse toda essa confusão que começou aqui em Londrina, onde eu moro. A mentira, ele contou uma mentira das brabas. Falou que ele é do partido de Jean Willis e que Jean Willis, então, foi o primeiro candidato, o primeiro parlamentar assumidamente LGBT. Do Jean Willis, né, o primeiro parlamentar LGBT assumido. Você não está se esquecendo de um cara, não? Do Clô-Clô, o Clodovil, o verdadeiro raiz, gay raiz? Ele era gay raiz, porra. Eu não tenho ambição pessoal nenhuma, minha casa já está dada para o país. Mas ele não era da agenda LGBT, não. Ô, Guilherme Boulos, você está esquecendo o pessoal que você apoia? É esse tipo de agenda que você defende? Profunda falta de representação. Atenção, TSE! TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Cadê vocês, cara? Tá lá o Guilherme Boulos lá no programa Roda Viva dizendo que ele tá fazendo campanha. Tenho feito campanha todos os dias pelo país falando delas. Até onde eu sei, por enquanto, não pode falar isso. Sob pena de crime eleitoral? Ô, Guilherme Boulos, você tá fazendo campanha mesmo, cara? Ou você é pré-candidato? Tenho feito campanha todos os dias pelo país falando delas. Qualquer outro candidato que não seja o Bolsonaro que falar que tá em pré-campanha, não tem problema. Que tá em campanha, não tem problema. O Lula já falou isso. Se o Jair Messias Bolsonaro, repito, quer goste dele, quer não, falar que tá em campanha, ó, acabou. Tenho feito campanha todos os dias pelo país falando delas. Disse, inclusive, que nós temos que trazer Brasília para o Brasil, acabar com essa distância que existe entre Brasília e Brasil. Nós temos que acabar com esse abismo que existe entre Brasília e o Brasil. Porra, de novo, cara, mais um miguezinho do Bobô, Guilherme Bobobos. Bobobos. Você que é formado na USP, metido a estudioso, você sabia que aquela porcaria daquela cidade foi criada por um comunista? Que era o senhor Oscar Niemeyer, assumidamente comunista? As melhores pessoas que conheci foram meus camaradas comunistas. Nos anos 40, Oscar Niemeyer se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Aquela capital foi levada para lá para distanciar o povo. Aquilo é tudo arquitetura comunista, rapaz. Se há um distanciamento entre Brasília e o povo geográfico e também representativo de participação, é por culpa da sua ideologia, que você diz que não vou rezar cartilha comunista. Está rezando sim. E então Guilherme Boulos, para fechar este evento maravilhoso que estava em alta no Facebook, etc., ele disse que nós temos que acabar com esse problema da representatividade e que nós temos que fazer agora um governo participativo. É uma profunda reforma política, uma democratização do sistema político brasileiro para que a gente possa governar com a maioria da sociedade. Tudo através de
plebiscito, participação popular. Ele está querendo acabar com a democracia representativa, ou seja, você elege candidatos, eles vão lá representar você lá em cima, e colocar uma coisa chamada democracia participativa. Grupos sociais organizados, ONG, etc., vão lá participar do governo. E quem é que vai fazer parte disso? Quem é que vai governar? La esquerda. La esquerdita que vai governar, meu amigo. Você tem tempo de ir para Brasília? Você que trabalha, paga imposto, fica aí se ferrando para pagar toda essa maluquice de imposto que tem no Brasil, você tem tempo de ir lá para Brasília reivindicar os seus direitos? Você recebe mortadela do partidão? Quem recebe e não trabalha, pelo menos trabalha pouco, aqui vai lá encher o saco e vai começar a fazer lei para ferrar a sua vida. Guilherme Boulos mentiu. Guilherme Boulos falou que não vai seguir cartilha comunista, seguiu. Guilherme Boulos mentiu, e mentiu feio. Foi um programa chato pra caramba, mas foi bom pra gente constatar que Guilherme Boulos é um bom socialista, porque bom socialista mente. Mente na cara dura e nem fica vermelho. That is the liberal policy. Então é isso, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe, vamos ajudar a mostrar para o Brasil, para o mundo, quem é Guilherme Boulos. Is that he were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services.